Graça e paz, irmãos. Bom dia. Bom demais, né? Voltarmos para a nossa escola bíblica dominical. E agora na inauguração do semestre. Eu vou pedir para os irmãos projetarem a apresentação do currículo de jovens e adultos, para a gente ir comentando. Mas antes vamos aproveitar e fazer mais uma oração, né? Mais uma oração nunca é mais uma oração, né? É sempre uma nova abertura para falar com o nosso Pai e invocar a sua orientação e presença no nosso meio. Senhor, Tu és o Senhor das nossas vidas, da Tua igreja, Tu és o nosso mestre, Senhor. E pedimos que nesse momento, ó Deus, o Senhor possa nos guiar, abrir o nosso coração, o entendimento, para estarmos, Senhor, dispostos a ouvir a Tua palavra, ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para cada um de nós e para a Tua igreja em especial, e dar, Senhor, aquela motivação, aquela vontade, Pai, impulsionada pelo Teu Espírito para agir e obedecer. Pedimos a Tua orientação, a Tua iluminação nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Conseguimos projetar? O irmão Nilson tá coçando os dedos ali para já voltar a tocar. Apresentação currículo. Bem, irmãos, eu já vou adiantando aqui algumas coisas. A irmã Sara comentou acerca do Conselho de Educação Cristã e, em nome do Conselho de Educação Cristã, eu quero dar as boas-vindas aos irmãos, né, nessa aula inaugural e dizer que nós estamos cheios de expectativa, né, santas expectativas para o que o Senhor tem para nós, né, para a Igreja do Senhor, no âmbito da Escola Bíblica Dominical. Mas, além disso, o Conselho de Educação retomou as suas atividades no ano passado, em 2021. A gente ficou quietinho ali no final do ano, né, naquele relatório de ministérios, até porque talvez o grosso do trabalho ainda precisa de um longo caminho, né, pela frente, e esse ano a gente vai ter que debruçar com mais empenho ainda. Por quê? Porque essa retomada de atividades do Conselho de Educação veio com uma missão regimental nova. E essa missão regimental é para a elaboração de um plano de educação cristã continuada, né? E qual que é o objetivo disso? Pensar como nós podemos, aqui no âmbito da nossa igreja, promover um ensino bíblico confessional para a formação discipular e ministerial de cada irmão e irmã. Então, a ideia é que a gente comece a pensar como a gente pode integrar as várias áreas da nossa igreja, que lidam de forma direta ou indireta com a educação cristã, e dar uma certa unidade, uma direção para isso, para a formação discipular e ministerial dos irmãos. E, obviamente, a escola bíblica dominical é, de certa forma, uma parte essencial desse processo, não é verdade? Em termos de vida eclesiástica, né? Quando a gente vem aqui, nós temos a tradição de vir aos domingos de manhã para a escola bíblica dominical. Isso é uma tradição do mundo protestante, né? Da frequência da escola bíblica dominical. Então, a escola dominical é uma força vital nesse processo. Então, é pensando nisso que a gente já começou a dar o primeiro passo, que é a proposta de uma nova fase curricular para os anos de 2022 e 2023. Então, a apresentação tá conseguindo? Quase, né? Quase, vamos lá. É porque esses primeiros slides, irmão, são os mais bonitos. Aí eu tô com dó de sair falando sem mostrar as figurinhas, né?
para um professor que tem habilidades pobres de fazer slide, essa era a minha parte de me exibir um pouquinho, porque consegui fazer um slide até bonitinho. Aí eu estou com a economia de passar e pular esses slides. Mas tudo bem. Olha, tá quase aparecendo. Não, esse é o outro, viu? Vamos lá. Esse é o da irmã Sara. O meu é o outro. É o que tem uma árvore. Esse não está tão bonito, não. O meu está... Mas, gente, vamos prosseguindo aqui. Depois eu volto para os slides, só para os irmãos verem que eu quase cheguei lá, viu? Então, irmãos, qual que é a ideia dessa proposta de nova fase curricular para esses 2 próximos anos, né? Esses 4 próximos semestres? É a ideia de revisitar os fundamentos para crescer, né? E aí eu vou citar para os irmãos aqui um texto do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, os versículos 6 e 7. Preste atenção nessa palavra do apóstolo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então a temática nossa vai ser revisitar os fundamentos para crescer. Tá quase lá, ó. Vamos. O parto, né, do slide. Vamos lá. Quase chegando. Então, irmãos, assim andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Veja essas 3 palavras, esses 3 predicados: edificados, radicados, confirmados, como eles trazem essa noção de fundamento, de estabilidade, né? A raiz, né? A profundidade que dá estabilidade para o crescimento da árvore, ou a edificação, né? A edificação que traz a ideia do fundamento do edifício, né? Engraçado que essa palavra edificação, né? Edificado, na origem latina, ela traz a ideia de quê? De fazer uma construção que é um templo, né? Interessante isso, né? Então tem tudo a ver, a edificação no sentido espiritual. Olha só, irmãos, ó. Olha que árvore bonita, né? As raízes aí, né? Eu acho que esse negócio não vai funcionar, não. Vamos ver? Vai, ó. Vai mais ou menos, né? Eu vou pedir para os irmãos ajudarem aí na passagem. A gente já está no slide 3 aí, ó. Esse outro quadro. Porque aqui vai ficar desalinhado se eu for passar. Vamos apagar essa luz aqui? Desligam lá? Vamos ver. Acho que fica melhor a visualização mesmo. Então veja, irmãos, como esses predicados trazem a ideia de fundamentos, certo? Confirmados, firmados, né? Estabelecidos na fé, tal como foste instruído. Para quê? Como agora? Crescendo em ações de graças, né? Então, a ideia de revisitar os fundamentos para crescer. Eu vou para o slide 4 agora. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ou se eu vou precisar dos irmãos. Acho que agora vai dar, ó. Não vai dar não, vai ficar desalinhado. Vocês vão acertando aí para mim. O slide 4, por favor. Então, irmãos, durante a preparação para essa apresentação, eu pensei num livretinho que Agostinho escreveu, certa vez, de nome muito curioso. Um diácono de uma cidade, da cidade de Cartago, que ele era famoso nesse diácono, o nome dele era Deográcias, né? Quer dizer, graças a Deus. Imagina, o irmão diácono, graças a Deus. Ele era o irmão na igreja responsável pelo discipulado, né? dos novos membros e tal. E ele era famoso, então sempre que uma pessoa nova chegava era direcionada para ele, mas ele estava um pouco inseguro sobre a forma que ele estava fazendo esse processo de discipulado. Então ele manda uma carta para o bispo de Hipona, né, Agostinho, e fala: me ajuda aí a melhorar
né, esse processo de catecismo, como eu faço essa preparação melhor dos irmãos e tal. E Agostinho escreve para ele, de volta, escreve, na verdade, um livretinho, que chama De Catequizandis Rudibus, né, que a tradução seria mais ou menos assim, como catequizar os rudes. Mas como assim, né? A maioria das pessoas que chegam aqui na igreja não são pessoas matutas, né, do interior e tal, né, da floresta. Mas o que Agostinho queria dizer com os rudes? Não era esse não civilizado, né, da forma que a gente pensa atualmente, né? Mas eram aquelas pessoas que tinham, de certa forma, a falta dos fundamentos da fé, dos rudimentos da fé. Era aquele a quem faltavam os rudimentos da fé. Esses eram os rudes. Se a gente pensar um pouquinho, o que Agostinho queria dizer com isso, não deixa de ser uma espécie de não civilidade, que Agostinho está falando. Né? Por quê? Porque a civilidade, na época antiga, né, você entra no mundo grego, no mundo romano, as civilitas, do que ela se tratava? Era aquela formação que o indivíduo tinha para se equipar de todas as qualidades que o possibilitava exercer plenamente a sua cidadania. Era a formação de um cidadão da polis, né? Um cidadão da cidade. Então, todos os hábitos, todos os seus modos de se portar, de falar, de pensar, de agir, eram educados para que ele pudesse exercer a sua cidadania de forma plena. Veja o sermão que a gente ouviu agora há pouco. Como cada coisa que a gente faz, cada ação, nossa forma de portar, em todos os lugares, como a gente pensa, o que a gente ouve, o que a gente fala, como a gente se veste, como isso reflete, de certo modo, uma determinada cidadania. Não é verdade? E o apóstolo Paulo fala em Filipenses, no capítulo 3, que a gente tem uma cidadania. Mas de onde está a nossa cidadania? A nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. Então, o que Agostinho queria dizer é o seguinte, olha, nós precisamos educar nós mesmos em busca dessa civilidade, esse aprimoramento de forma que possamos exercer plenamente a nossa vida de cidadãos. Qual é a nossa civilidade enquanto cidadãos? De qual cidade agora? Que cidade nós temos, nos referimos quando falamos dessa cidadania? O apóstolo fala aos hebreus, aquela cidade que possui fundamentos. Quem é o arquiteto e o construtor dessa cidade? É o nosso Deus. Olha só, irmãos, que responsabilidade. Então veja, quando a gente fala então de fundamentos, de rudimentos, a gente se refere a essas características essenciais que vão nos capacitar a exercer de forma plena. Não é verdade? Só que, o que acontece? A maioria de nós aqui já tem uma caminhada com Cristo, né? Há um bom tempo. Tem muitos irmãos aqui que estão avançados nessa jornada, não é? Então, quando a gente pensa em fundamentos, o que a gente quer dizer com isso também para esses irmãos? A oportunidade do aprofundamento. Pense nessas palavras que o apóstolo fala em Colossenses, radicados, edificados. Olha, a árvore, para que ela possa crescer mais, ela precisa lançar suas raízes nas profundezas. Ela precisa se fundamentar ainda mais. Fundamentar, radicar, se edificar para crescer ainda mais. Então, pense nessa imagem da árvore. Você que já está avançado na caminhada da fé, há sempre elementos, fundamentos que precisam ser revisitados. Para quê? Para a gente crescer, irmãos. Para avançar. Para avançar. E é urgente essa tarefa. É urgente, né? E a urgência desse esforço diz respeito a uma resistência que precisamos ter contra as forças do secularismo, que nos dias de hoje ataca de forma tão rápida e tão violenta a Igreja de Cristo. Como essa coisa se tornou onipresente, está em todo lugar, irmãos. Sabe, a gente tem contato com tantas influências culturais e seculares a todo momento, e essa coisa vai se arrastando. Pequenas raposas. O pastor Júlio usou a imagem da raposa, que era uma imagem muito comum na antiguidade cristã, para as heresias,
né, que vão se infiltrando, imperceptíveis na seara do Senhor, na lavoura do Senhor. Então, é necessário, nesse momento, nos voltarmos para os fundamentos, para resistir a essas forças. Mas não só isso, para avançar também. Avançar na busca das coisas do alto, onde Cristo vive, de onde nós temos a nossa cidadania. Não é verdade? Então, se fala de crescer, a gente cresce para o alto. A gente não cresce enquanto a raiz se aprofunda nos fundamentos, a árvore está crescendo para o alto, né? E instruídos e crescendo em ações de graça. E é por isso, irmãos, que nós propomos essa etapa curricular agora de 2 anos, que trabalhará na nossa igreja os fundamentos para essa missão. Eu vou para o próximo slide. São 4 cursos. Deixa eu tentar aqui ir para ele. Deu uma desalinhadinha. Pedir para os irmãos aí ficarem de olho e me ajudar no ajuste. Esses 4 cursos que a gente vai ofertar durante esses próximos 4 semestres têm os seguintes títulos: A Grande Narrativa Bíblica, Antiga e Nova Aliança. Esse é um curso. Outro curso, O Mundo sob as Lentes da Fé. Outro curso, Confessando a Nossa Fé. E um 4º curso, Estudo Bíblico da Criação a Cristo. Veja, como se trata de uma visitação dos fundamentos, não há pré-requisitos para nenhum desses cursos. E não há também uma sequência necessária para esses 4 cursos, certo? Então, você pode pegar qualquer uma dessas sequências que você não vai ficar prejudicado no aprendizado. Eles não são interdependentes, mas são interrelacionados, eles se complementam. Entendeu? No final, a gente vai ter um quebra-cabeça que vai cobrir ali um bocado considerável dessa parte dos fundamentais, certo? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma equipe de professores responsável por cada um desses cursos, que vão circular nas turmas que vão ser formadas durante esses próximos 4 semestres, beleza? Então, irmãos, vocês vão entender melhor nesse próximo slide aqui, ó. Morreu aqui meu passador. Passa o próximo aí, por gentileza, irmão. Só para a gente ver Isso, ótimo, obrigado. Então, tá aqui, ó. Eu fiz essa tabela aqui, dá para a gente entender melhor como é que vai funcionar. Veja, a gente vai ter uma turma para jovens. Por quê? A gente quer deixar os jovens ali, né, na linguagem dos jovens. Vai aparecer muito problema que é bem específico para a área dos jovens. Então, é bom que essa turma caminhe junta, né, podendo, digamos assim, experimentar todo esse conteúdo, mas no contexto dos seus desafios, né, daquilo que está surgindo, e que é muito específico, às vezes, na vida do jovem, né, na fase que está vivendo. Então, uma turma vai ser fechada, mas essa turma vai passar pelos mesmos cursos. Enquanto isso, nós vamos ter outras 3 turmas de adultos. Então, por exemplo, enquanto a turma de jovens vai estar estudando Confessando a Nossa Fé, as outras turmas vão estar estudando cada uma dessas disciplinas, um desses cursos, certo? No próximo semestre, essas equipes de professores vão agora ser distribuídas em outras turmas. E assim vai. No final do 2º semestre de 2023, a gente vai ter passado por esses 4 cursos fundamentais em todas as turmas, a turma de jovens e 3 turmas de adultos. Então, a ideia é que a gente consiga passar a turma de jovens e adultos por esse curso de fundamentais, né? Vocês caminhem junto durante essa fase, para a gente conseguir fechar essa etapa fundamental. E aí, irmãos, é interessante o seguinte, você pode perguntar, né? Eu preciso ficar na mesma turma, né? Eu preciso ficar na mesma turma? Não necessariamente, né? Você pode fazer ali uma visita em outras turmas. É interessante que seja feita. Eu acho que talvez seja melhor ficar numa turma, até para você
ter aquele senso de companheirismo, né, de coleguismo, né? A turma, quando está andando assim, né, vai marchando junto, vai começando a ter mais afinidade, vai tendo mais uma oportunidade de conhecer um ao outro, de se ajudar no caminho. Então é bem bacana quando a gente chegar no final de um ciclo, tendo a mesma turma passado pelas 4 disciplinas, né? Mas caso, por algum motivo, você não consiga ficar na mesma turma até o fim, você só deve tomar cuidado para que o seu cronograma, né? Tem muito tempo que eu não estou na vida universitária, como é que chama isso? O seu currículo, né? Ele cubra esses 4 cursos. Por quê? Porque no futuro, esses cursos devem ser ofertados de novo, mas não nessa abundância de turmas. Então, provavelmente, isso vai ser reduzido a uma turma só. Então, talvez, aquele curso que você perdeu durante esse tempo, você só vai conseguir fazer ele, sei lá, daqui a 2 anos. Então, não é interessante. E mais, se a gente, aqueles irmãos que tiverem uma frequência superior a 70%, nos 4 cursos, vai receber o diploma no final, né, irmãos? Vamos fazer a formatura dos irmãos, né? Vai ser uma bênção. Vamos fazer uma festa para formar os irmãos, receber seu diploma. Vai ser um momento de grande alegria, né, na igreja, da gente ser recompensado depois, né? Depois desse longo esforço aí de caminhada juntos. Então, é interessante que a gente permaneça nas turmas e siga até o fim e não desista, sabe? Se organize para você não perder as aulas, né? Não ter uma frequência abaixo de 70%, para você não perder esse momento muito especial, né? Na vida da igreja. Bem, enquanto a gente estiver caminhando nesse currículo aí de fundamentos, o Conselho de Educação vai estar, digamos assim, mais voltado para a construção desse plano de educação cristã continuada, né? Bem, eu vou falar agora sobre cada curso rapidamente, para os irmãos terem uma ideia do que vem pela frente. Vou pedir aos nossos queridos aí para passar para o próximo slide. Mais uma vez, viu, irmãos, a sequência que eu estou fazendo aqui não é uma sequência essencial. Eu poderia começar por qualquer um dos cursos, né? Então, o curso A Grande Narrativa Bíblica, Antiga e Nova Aliança. O que a gente tem nesse curso, né? Você já reparou como é que Jesus gostava de contar histórias? Como Jesus ele gostava de contar histórias para falar sobre o reino de Deus? Né? Por que Jesus fazia isso? Né? Porque nós amamos ouvir histórias. Essa é a verdade. A gente é cativado por histórias. A gente gosta de ouvir histórias e a gente gosta de contar histórias, irmãos. Os mineiros aí gostam de caos. Mas o restante do Brasil gosta de história, né? Verdade? Eu sou mineiro, né? Lá a gente fala, vou contar um caos para você. Mas nós somos seres narrativos, né? Nós somos seres da linguagem. Nós somos seres temporais. E a gente sempre se entende a partir de uma história. Veja como você encontra uma pessoa e começa a falar da sua vida, você se pega logo contando a história de sua vida. Né? Você está sempre se situando numa história, a sua história, que está indo para algum lugar. Não é? A minha história começou em Salinas, lá no norte de Minas. A irmã Sara é minha conterrânea aqui. Né? Minha história passa por Anápolis, né? Que é uma cidade maravilhosa. Encontrei uma nipo brasileira lá, numa conferência com a presença do Dr. Shed. Tinha tudo para dar certo, né, mano? Depois a minha história passa por Brasília também. E a gente vai se entendendo a partir de uma história. Não é verdade? Mas, às vezes, a gente chega diante das Escrituras e a gente perde aquela noção de que a gente está diante de uma grande narrativa, de uma grande história. A história de Deus, encapsulada na história do Evangelho, das boas novas de salvação. E às vezes a gente fica ali tentando examinar as partes pequenas e tentando entender aquilo, e esquece que há uma unidade essencial que explica cada uma das partes. Que unidade é essa? Que história é essa que está diante de nós na grande narrativa? A Bíblia foi composta durante um longo tempo por vários livros, mas Deus, na sua misericórdia, no seu poder, Ele junta essa biblioteca tendo uma história para nos contar. E nesse curso é isso que a gente vai aprender.
a fazer. A gente vai entender qual que é a unidade essencial que dá sentido a cada uma das partes. A gente vai tentar compreender quais são as ferramentas necessárias que a gente precisa dominar para entender as Escrituras enquanto essa grande narrativa e como esses temas principais dessa grande narrativa, eles se articulam à luz dessa unidade da história do Evangelho. Então, importantíssimo esse curso, irmãos. E mais ainda, por quê? Porque diante dessa narrativa, dessa grande história, nós vamos aprender a nos situar dentro dela. Nós precisamos compreender aonde nós estamos diante dessa grande narrativa e como essa grande narrativa é a nossa história. Você olhar para trás e ver Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca, Davi, Isaías, Jeremias, os apóstolos, Maria, esses são os nossos ancestrais da fé. Essa é a nossa história. Essa é a história que nos define, que conta para onde a gente vai. Não é verdade? Então esse curso é importantíssimo, né? Imperdível, essencial, fundamental. Então, mais um curso, vamos lá, próximo slide. O mundo sob as lentes da fé. A gente fala da história de Deus, mas essa história ela se desdobra aonde? Ela se desdobra no mundo criado por Deus, não é? Esse mundo criado e essa história se prolonga até a redenção desse mundo, porque houve, digamos, um desvio no meio do caminho, né? E esse é o grande problema. A realidade criada, ela é tal como nós a vemos. Nós enxergamos propriamente o real. Por quê? Porque uma coisa entra no meio do caminho que é o pecado, a cegueira espiritual. E como essa cegueira afeta a nossa percepção e o discernimento do que é real. Certo? O pastor Júlio falou das inúmeras ideologias e como elas desfocam o nosso olhar. Então a realidade ela passa a ser vista de forma truncada. Por exemplo, a realidade ela pode ser vista em termos de uma luta de classes, né? Ou o achatamento da realidade no esquema de opressor, oprimido, e junto dela uma expectativa de redenção histórica pela revolução. Essa é uma forma de ver a realidade, né? O marxista, que é materialista, ele enxerga a realidade nesses termos. Aí vem, por exemplo, o cientificista, né? Como ele enxerga a realidade? A realidade é o quê? É algo que só é compreensível à luz do método científico. Não há uma verdade desvelada senão aquela pelo método científico. Então, todo o resto não é real. Ou então, o subjetivista. O que é a realidade para o subjetivista? É o seu ponto de vista. Então, tudo é relativo. Cada um tem sua própria realidade, né? É aquilo que eu me projeto enquanto sujeito. O niilista, qual que é a realidade dele? É o absurdo. O nihilista, o nihil é nada, né? Ou seja, é a compreensão da realidade enquanto algo sem sentido, né? Como Nietzsche falava, né? É a ideia de que os valores se desvalorizam. Mas veja, eu estou dando essas ideias de forma simples, simplificada, mas nunca é claro assim. Nunca chega diante de nós nessa clareza de influência. Eles vão entrando de forma sutil. São as raposinhas, né? E elas entram muitas vezes em contradição entre si, em influências, em intensidades diferentes, e elas vão entrando. Tem diversos exemplos, mas todos esses, irmãos, veja, todas essas visões ou cosmovisões seculares, elas estão sempre distorcendo a natureza do homem enquanto criação de Deus. A visão de queda, ignoram essa situação de pecaminosidade humana, propõem seus esquemas redentivos, escatológicos, certo? E o que a gente vai aprender nesse curso? Nós vamos aprender a fazer uma exegese da nossa própria vida para discernir onde cada influência dessa está penetrando em nós. Importantíssimo isso. Mas não só isso. Nós vamos aprender a olhar para o mundo agora mediados pela verdade encarnada. Esse é o modo correto de olhar para a realidade, pela mediação do Senhor Jesus. Então é isso que a gente precisa, irmãos. Irmãos, eu fiquei tentado a falar que esse curso é essencial para o jovem, mas não é essencial para todo mundo.
Você está com o seu smartphone na TV, ou na mão, você precisa desse curso. Você está levando seu filho na escola, você precisa desse curso. Eu estava olhando o material didático do meu filho, eu precisei desse curso. Então, irmãos, é essencial, nós precisamos estar atentos às influências e mais, saber como articulamos a nossa fé diante dessas influências, né? E isso vai afetar profundamente nossa relação com a educação, com o trabalho, política, economia, família, entretenimento, ciência, tecnologia. Então, importante, né? É essencial. Fazendo mais propaganda desse, porque eu vou dar aula desse aí, viu, irmão? Mas, próximo curso, Confessando a Nossa Fé. Não, eu coloquei o Sola Escritura, porque nós somos cristãos reformados, né? Somente pelas Escrituras, não é verdade? Só que quando a gente fala o Sola Escritura, a gente está dizendo, afirmando a Bíblia como essa autoridade suprema e infalível em matéria de fé e prática. Mas como é que a gente lê as Escrituras? Quando a gente recebe as Escrituras, a gente recebe também um modo de olhar para as Escrituras, não é? E esse modo de olhar, nós aprendemos a ler as Escrituras sozinhos, né? É assim que a gente aprende? Não. A gente sempre aprende sob a luz de um modo correto de olhar e ler as Escrituras. Eu lembro de Eugene Peterson falando que a receita para um herético é começar a ler a Bíblia sozinho, né? Rapidinho ele arruma uma heresia, né? Tira uma heresia da cachola. Então, assim, a leitura comunitária, à luz da nossa tradição confessional, ela é essencial para o modo que a gente olha para as Escrituras, né? Eu coloquei uma frase do Chesterton, né? Chesterton é muito engraçado, né? na forma inteligentíssima, né? E ele falava assim, dar crédito à tradição é confiar num consenso de vozes humanas comuns, em vez de confiar em algum registro isolado e arbitrário. A tradição era uma espécie de democracia estendida ao longo do tempo. É você dar voz para todos aqueles que nos antecederam e lidaram com problemas que às vezes estão retomando agora. Veja, esses irmãos que vieram antes de nós lidaram com diversos problemas e eles vão reaparecendo. Mas esses problemas eles foram pensados antes de nós e chega através de nós por uma tradição, né? Irmão Kaique. Só aproveitando também, fazendo a propaganda, né, ele levantou, é importante a gente lembrar que uma das coisas que o Senhor nos adverte ali em Provérbios é que não há nada, que é em Eclesiastes, é que não há nada novo debaixo do sol. Então, nenhum problema que existe, que nós enfrentamos hoje, ele já não foi enfrentado na história da humanidade. Exato. Então, a forma como os irmãos lideram com isso no passado pode ser receitas muito boas para que a gente possa lidar com os problemas de hoje. Exatamente, né? Eu dei o precedente de fazer propaganda da minha, igual cada um vai querer fazer seu jabá, né? Então, irmãos, é exatamente isso, né? Então, quando a gente assume a nossa confessionalidade, a nossa vida confessional, né? A gente está se unindo ao coro desses irmãos que vieram de nós, né? Confessando a mesma fé num consenso de interpretação que vai moldar o nosso entendimento acerca de Deus, salvação, sacramentos, igreja, né? Esperança, etc, etc. Então, nós, enquanto cristãos católicos, na nossa catolicidade, na nossa universalidade cristã, nós nos juntamos aos irmãos do período patrístico e afirmamos o credo apostólico, o credo niceno. Nós, enquanto cristãos reformados, confessamos, afirmamos a confissão de fé de Westminster, aprendemos com o catecismo maior e menor, aprendemos com o catecismo de Heidelberg, e assim vai. Então, irmãos, voltar a essa tradição de forma consciente vai nos ajudar também a sanar os problemas de identidade que a gente tem hoje. Quem nós somos, de onde a gente vem, como a gente expressa a nossa fé enquanto igreja confessional. Então, uma bênção esse curso, irmãos, vai ser, fazendo um jabá plus aqui, vai ser uma bênção mesmo, né? Então, não percam. O próximo, então, para encerrar essa explicação, é estudo bíblico da criação a Cristo. Olha, a gente falou da grande narrativa. Essa grande narrativa vai ser rearticulada agora sob uma nova perspectiva. Como? Nós vamos ver as Escrituras agora, nesse curso, sob a luz da revelação progressiva. Então, é um estudo bíblico cronológico que vai da criação até a ascensão de Cristo e articulando essa revelação progressiva numa espécie de desdobramento e como desenrolar esse plano de salvação preparado por Deus através da manifestação desse libertador prometido. Então, veja, várias intercessões nesses cursos, esse aqui especialmente com o da grande narrativa, voltando para as Escrituras e agora trabalhando com os textos mesmos, né? E complementando um ao outro.
de forma a fechar esse quebra-cabeça nos fundamentos, né? Então, irmãos, vai ser uma bênção. Tá? A gente está com muita esperança de que o Senhor nos abençoe durante esse período. Vamos para o próximo slide, só para eu falar rapidamente uma palavra para os professores. Porque os professores aí, ministério infantil, adolescente, pré-adolescente, o pessoal das equipes está falando assim, puxa vida, é tão injusto, a gente está aí dando aula, e a gente vai perder. Mas como, né? Não vão perder, meus irmãos. A gente, olha, calma que nós vamos fazer, nós estamos preparando aí, no âmbito da superintendência da escola dominical, um modo especial da gente conseguir fazer os grupos de estudos a partir do segundo semestre desse ano, para que os professores não percam essa oportunidade também, passarem por esses fundamentos, que vai ser uma grande bênção, certo? E o próximo slide, irmãos, de repente o irmão está aí, ouvindo isso aí, e fala assim, puxa, eu quero ajudar. Né? Pô, que bom, eu queria também, né, participar, né? Eu acho que o Senhor está me chamando aí para participar, lecionando, dando aula, quero desenvolver aí os dons do Senhor na docência. Como é que eu faço? Então, quer se envolver com o ensino da EBD, procure o presbítero Fernando, não está aqui hoje, mas está também a irmã Sara, o presbítero Fernando, que é superintendente da escola dominical, as irmãs Sara e Cássia. Aí, de repente, você fala, eu acho que eu não dou certo para esse negócio de dar aula, mas eu queria contribuir também com opiniões para esse plano de educação. Eu acho que eu tenho como contribuir, né, nessas diversas áreas da educação cristã. Então, não deixe de nos procurar para ajudar, irmãos. Nós vamos precisar de muita ajuda dos irmãos aí, para a gente tentar compreender como a gente pode caminhar juntos aí nesse projeto. Então, entre em contato com o Conselho de Educação Cristã, deixei o e-mail para os irmãos, ou converse com um de nós, né? Tem o pastor Josias, o pastor Júlio, eu, o presbítero Fernando, a Thaís, a Michele, o presbítero Caleb. Procure a gente, converse com a gente, vai ser uma bênção ouvir e trabalhar com os irmãos nesse projeto. E para acabar, meus irmãos, 2 versículos aqui. Pensar, obedecer e praticar. Esse versículo de Paulo aos Coríntios fala muito ao meu coração, né? Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, olha que palavra poderosa. Como é que a gente tem que se animar diante da palavra de Deus e pedir ao Senhor que esse momento seja um momento de enriquecimento intelectual, mas não só de enriquecimento intelectual para que a nossa mente se dobre diante da verdade da fé, mas também um momento de despertamento da obediência. Obediência vem de ouvir, né? Obaudiência. É aquele ouvir de provérbios, dos profetas, ouça, dê ouvidos. É aquela obediência, é aquele ouvir que gera ação, não é verdade? E é isso que a gente quer, é conciliar essa instrução com o assentimento da vontade, né? O desdobrar-se diante da presença de Deus para agir, não é? E, por fim, Jesus fala, no final do Sermão do Monte, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, eles são como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Qual que é o verdadeiro fundamento que a gente está procurando durante esse tempo? É o que ouve e pratica. É ser instruído e colocar em prática. E para isso nós precisamos associar todo esse momento com a oração, com a busca da presença do Senhor. E se a gente fizer isso, nós seremos grandemente abençoados. Então, agradeço os irmãos, vou abrir para perguntas se tiver agora, e peço aos irmãos que ajudem a gente em oração durante esse período. E, irmãos, vamos caminhar juntos durante esse momento, vai ser uma bênção para a vida da igreja. O primeiro que levantou a mão foi o irmão Caleb, depois a irmã Liliane. Eu sei. Só dar uma palavra rapidinho como presbítero. Também sou presbítero designado pelo conselho para estar lá junto no Conselho de Educação, junto com o Vinícius, que é o nosso presidente. Mas passar aqui que tudo isso que está sendo colocado foi feito com base em um diagnóstico que esse Conselho de Educação
teve sobre a igreja. E quando eu falo sobre diagnóstico, a gente tem que falar sobre situação. E que legal, tudo isso que o Vinícius colocou, porque ele falou de cada uma dessas matérias, como essas matérias nos situam, a nossa situação com relação à nossa fé, na parte de confessionalidade, a nossa situação no meio da história de Deus, a nossa situação com base na nossa geração. Todas essas matérias nos situam. E isso que ele falou pelo final foi o mais importante. Vamos juntos. Vamos caminhar juntos nessas matérias. Vamos caminhar juntos como igreja. No Antigo Testamento, o povo andava no deserto debaixo de uma nuvem para proteger do sol. Quem ia à frente estava errado, ia ficar no sol. Quem ia atrás também. Vamos juntos. Seja mais uma força dessa escola dominical. Venha, mas não só venha, mas chame as outras pessoas, chame outras famílias. Poxa, você tem um grupo familiar, incentiva o pessoal. Vem na escola dominical, vamos estar juntos lá. Você tem contato com outras pessoas em outros ministérios? Cara, começa a falar, cara, vamos lá na escola dominical, tá massa o negócio lá. A minha turma tá boa, vem para a minha turma, tá bom? Então, vamos andar juntos, debaixo da nuvem, na direção da terra prometida. Amém? Valeu, galera. Desculpa. Irmã Liliane. Vamos falar? Deixa eu ir lá. As aulas, como vão ser em salas, elas vão ser transmitidas pela internet. Eu, por exemplo, já recebi isso, eu assisto pela internet. Eu vou conseguir acompanhar? A ideia... A irmã Liliane está perguntando sobre a transmissão das aulas, irmãos. Como a gente está indo para as salas, a transmissão, além de ser uma coisa muito difícil, a ideia da superintendência pode ser que isso venha a alternar. Então, você quer responder essa pergunta, Sara? Eu posso responder com o que já está decidido até hoje, né? A gente entende que a presença na sala de aula ela é essencial para o progresso pedagógico desse tempo, né? Então, é preferível que a gente traga as pessoas para dentro, porque se a gente começa também a abrir a transmissão, pode ser que os irmãos, né, fiquem mais confortáveis dentro de casa, e é sempre uma coisa meio complicada esse modelo híbrido, né? A gente não consegue controlar quais alunos estão de verdade, quem está participando, só deixou ligado. É difícil mais a comunicação, então, a princípio, a gente vai fazer as 4 classes sem transmissão. Rômulo. Eu não sei responder essa pergunta, se tem idade limite, né? Se vai até 24 anos, qual é? Os adolescentes estão nessa... Não. Essa acho que foi a pergunta do Rômulo. Ah, não. Então, a irmã Sara pode ser que ela resolva a dúvida do Rômulo com a apresentação das próximas classes. Sobre essa apresentação, mais alguma pergunta? E a irmã Sara vai passar por isso, Rômulo. Eu vou passar para a irmã Sara, então, para ela continuar para a apresentação das outras turmas e algumas informações também essenciais para a escola dominical. Obrigado, irmãos. Deus abençoe todos. Fiquem com Deus. Vamos correr agora, irmãos, para que a gente não saia muito tarde daqui. São poucas informações. Eu sei que a gente tem muita dúvida. Lembra que eu falei no começo que teríamos dúvidas? É normal, eu também tive. Mas aí eu queria falar algumas coisas sobre 3 classes que não foram faladas aqui, né? Porque as 4 classes, ficou claro, assim, nas dúvidas que vão surgindo, a gente vai trabalhando, né? A mocidade é aquela história que ele falou, essa nem é uma das 3. Mas a gente quer que a mocidade caminhe junto. Qual a idade? Entra o bom senso também, porque às vezes o cara está na mocidade há muito tempo e ele já tem maturidade para outras coisas. Então, assim, a gente põe uma idade só para uma referência, de 18 aos 28 anos. Mas pode ser que a pessoa lá com 26, cara, eu já tenho maturidade para estar em outro grupo. Não tem problema, não tem problema. Né? Isso exige bom senso de cada um, né? E aí tem a ver com a idade. Te respondeu? Não é mais para a gente, né? Infelizmente, ou não. Então, olha só. Tem a classe de verdades essenciais. E a gente pergunta, para quem? Para que é essa classe? Para quem é essa classe? Então, essa classe que vai funcionar, ela é para, a princípio,
quem quer fazer profissão de fé, né? E aí você vai ter um acompanhamento, vai ser um pastor que vai ser professor, né? E aí tem o seguinte, a gente não sabe. Então, se você tem interesse em fazer profissão de fé, nos procure. Procure a superintendência, porque a gente consegue organizar a classe da forma que ela vai ser, se ela vai ser aqui presencial ou... A gente pensou em algumas possibilidades, mas a gente precisa saber. Então, se você conhece alguém, quer indicar, pede para ligar para a gente, para mim, para o Fernando, para a Cássia, para o Vinícius, que a gente organiza. Mas pode ser também que você está chegando na igreja agora, na igreja presbiteriana. E aí, a gente sabe que tem diferença. Você já professou sua fé, você é um membro comungante, e você está chegando na igreja presbiteriana, e aí eu não entendo muito como é que funciona essa igreja. Essa classe pode ser para você também. E a gente também está pensando em formas, né, que pode ser também durante a semana. Mas para efetivar isso, a gente precisa saber se tem gente interessada. Então, nos procure também. Ou eu estou na igreja não entendo algumas coisas, estou muito fora, também pode ser para você. Então, nos procure, entre em contato, ligue para a gente, que a gente vai organizar, por isso que essas turmas não estão fechadas ainda, a gente precisa de saber de vocês, ok? A classe dos pré-adolescentes, né, para quem que é? Para que esse período de transição? Quem tem filho pequeno sabe que tem transição. Chega um ponto que o departamento infantil fica muito infantil para eles, mas eles não têm maturidade ainda para estar na classe dos adolescentes. E aí, 11, 12, e esse ano vão estender para 13 anos, se eu não me engano. E é bem específico para eles. Tá? E tem um programa feito, de 2 anos o programa... De 2 anos esse programa, já tem um programa feito, preparado, pensado, não é 2 anos, mas tem um programa feito, também tem um currículo pronto. A classe dos adolescentes também, o Conselho de Educação, na figura do Caleb e da Michele, trabalharam muito e montaram também um programa já de 4 anos, né? Não é pouca coisa, e os adolescentes vão de 14 a 17 anos. Pode ser que você perceba também naquela história, que a maturidade, nossa, já não tem uma... ela já pode entrar... A minha filha foi mais cedo para os pré-adolescentes, por exemplo. Se você perceber que seu filho, com 10 anos, já está maduro para... Conversa com o Caleb, conversa com a Michele, porque é possível. O que a gente quer é que todo mundo seja produtivo para eles, que eles estejam na idade emocional e na maturidade deles, para crescimento. Ok? E aí, eu quero apresentar rapidamente, eu não vou chamar à frente, por uma questão até de... Se bem que está sendo transmitido, né? Mas eu acho que não vou chamar à frente, por uma questão de pandemia mesmo, de não ficar muita gente junto. Aí, se puder, o nome dos professores. Deixa eu falar outra coisa. Esses professores, ao longo desses 2 anos, pode ter alguma mobilidade. Alguém que vai ter algum impedimento, que não pode continuar, outro está chegando e quer trabalhar e quer entrar, né? Então, a gente começa dessa forma, mas é possível que tenha mudança, né? Ou então um professor começou deixa eu dar aula, porque a gente fica doido para fazer, né? Eu não sei se vocês ficaram, mas eu fico doido para fazer todas as classes. Então, assim, pode ser que tenha mobilidade também, tá ok? E, a princípio, esse semestre, os professores dos pré-adolescentes serão o presbítero Caleb, a Michele e a Fernanda, que já estão trabalhando com eles há muitos anos, então já são PhD. É super bacana a aula deles, o trabalho deles. Os adolescentes, o presbítero André, que está ali, está chegando agora com a gente, com os adolescentes, o Gustavo, que não veio hoje, e eu, que estou, por enquanto, na classe dos adolescentes. Bem mais ou menos. Pode passar, por favor? O que são as outras classes? É só ir para o próximo slide? Enfim, vou tentar falar de cabeça. Será que eu lembro de cabeça? Isso. A classe Mundo sob as lentes da fé, que o Vinícius já explicou, e claro, foi tendencioso, né? Está com ele e com a Thaís Scherer. A classe Confessando a Nossa Fé, que, a princípio, vai começar com a mocidade, tá? Então, vão ser o pastor Júlio, o presbítero Caíque e o presbítero Paulo Porto.
A classe A Grande Narrativa Bíblica, a Antiga e a Nova Aliança, serão o presbítero Fernando, a Nilza, minha irmã linda, e o Eleandro. Tá? E a última classe, deixa eu lembrar o nome, Estudo Bíblico de Adão a Cristo, né? São os presbíteros Adalberto e o Ebert. E a classe Verdades Essenciais, que é aquela que a gente precisa saber quem é sob demanda, a princípio também o pastor Josias e o presbítero Vitor Hugo. Rapidamente agora, eu vou passar a palavra para a Thay, que vai falar sobre os professores e sobre o departamento infantil. Eu acho que é aí, né? Acho que pode ser qualquer um. Estão me ouvindo, né? Valeu. Bom, gente, então o IPA Kids também tem um currículo, pode passar o slide. Nós continuaremos com esse currículo da educação cultura cristã, que, na verdade, agora ele foi adaptado para a realidade da IPA. Então, a sua criança que chega aqui na igreja, a partir de 2 anos e vai até 10 anos, vai estar contemplada dentro desse currículo e vai poder ter essa oportunidade de estudar toda essa Bíblia aí. Tá bom? Quem quiser conhecer mais o currículo, pode nos procurar, que eu mostro para vocês. A classe, nós temos, então, 2, 3 anos. Essas professoras, a Vanderluce, Eliane, Lara e Luísa. Não vai ter como apresentar, como a Sara colocou, mas eu vou só citando os nomes dos professores. Depois vai a classe de 4 anos. Não, passe. Isso. Com as professoras Cibele, a Madriara e a Mariana. E aí nós estamos usando a faixa etária, diferente do que a Sara falou, a gente está usando essa faixa etária bem delimitada por uma questão de organização e quantidade de crianças dentro da sala. Então, a gente está usando como as escolas usam. Tá? Então, até março de 2022, seria esses anos completos, né, para poder entrar nessa turma. Então, a turminha de 4 anos completos até março de 2022. E firmando os passos, 2, 5, 6 anos, com as professoras Dulce, Vanessa, Thaís e a Isabel. Certo? Vamos para o próximo slide. Temos, então, o MQV Kids, então já começa a ficar grandinha as crianças. Então, 7, 8 anos, com as professoras Soliane e Caru. E tem o MQV Júnior, de 9 e 10 anos, com o diácono Luiz e a Carla, são os 2 professores dessa classe. E aí, a partir de 11 anos, já entra nos pré-adolescentes e despede-se da gente, infelizmente. No berçário, a gente não entra esse currículo, não abraça esse currículo, mas a gente tem o desenho, a gente escolheu livros, então vai continuar sendo trabalhado com as crianças também a Bíblia na questão do berçário. E temos as professoras Fabiana, Vanderlúcia e Janaína. E nós temos também a musicalização, um processo dentro do berçário com a professora Liliane e com a Priscila, esposa do pastor. Diga, Liliane. Ah, tá, são os nomes do currículo, né? Porque é o currículo da educação e cultura cristã. Então, eles colocam esses nomes das classes. Então, tem primeiros passos, firmandos passos, MQVs, Kids e Júnior. Nome de classe só. Mais que vencedores. Ah, tá, você quer saber a sigla, né? Desculpa. Mais que vencedores. Beleza. Vinícius está mais ciente. Então, pronto. Nós do IPA Kids também vamos estar com trabalhos no culto à noite, que vai ser um culto com as crianças. E também temos professores auxiliares que vão estar nessa equipe com a gente. Alguns adolescentes, né? Nós temos a Rafaela, filhos do... Não estou enxergando, do André, né? Nós temos a Rafaela e o Pedro. E nós temos também a Gabriela e mais uma adolescente... Vamos lá, não vou esquecer os nomes, eu esqueci de colocar no slide. A Polly e a Luísa. Exato, as meninas que já foram professoras. Gente, então nós somos toda essa equipe para poder... pedimos a confiança de vocês no nosso trabalho. Estamos certos de que Deus nos abençoará. E acho que é isso. Eu de novo aqui. Me pediram para lembrar, e aí eu vou lembrar. Se você tem interesse, o Vinícius já falou, mas para reforçar, em participar de alguma equipe de professores, né, sente chamado, ou está chegando na igreja, e aí você vai se ambientar, e depois você tem um ministério nessa área, caminhe junto, né? Caminhe junto com a gente, nos procure, caminhe junto com a equipe, faça parte de uma sala específica, porque a gente quer trabalhar com você, e ninguém chegou na igreja para ficar parado, né?
O Caleb diz que a gente treina, né? E isso. A gente vai finalizar agora. Vou dar a palavra para o pastor Júlio, que já vai fazer uma finalização, vai orar. E antes, como eu não vou voltar, eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui, né? E por cada um que tem trabalhado tanto, né? Vocês não têm noção de como esses professores trabalham. E trabalham muito para ser bênção para a igreja. Mas Deus sabe que nós somos muito mais abençoados do que canal de bênção para vocês, porque é bom demais, a gente aprende demais. É bem egoísta, né? Mas, assim, orem pelos professores da escola dominical, orem por essa nova etapa da escola dominical, para que seja tudo sob a mão de Deus mesmo, para que corra tudo de acordo com a vontade de Deus, que a gente não se desvie, que seja fonte de crescimento pessoal e para a igreja, que é a nossa oração. Estamos contando com a oração de vocês, pastor. Então, Esdras, no capítulo 7, a partir dos seus versos 6 em diante ali, diz que Esdras retorna para Jerusalém e ele recebe, então, a autorização de Artaxerxes para poder reconstruir o templo e toda a questão cultica. E lá no final, no versículo 10, fala por quê que ele foi tão bem sucedido. Depois, Esdras se aplicou a aprender e a aplicar a palavra e a ensinar a palavra da lei para o povo. Queridos, EBD não é só uma coisa para você ouvir, vir e venha para anotar, venha para aprender mesmo, venha para sanar as suas dúvidas. A proposta nossa é construir fundamentos mesmo, é a gente ter como construir uma casa fortalecida, né? O seu filho precisa disso. Você vai falar, mas para que eu aprendo tanto a Bíblia, pastor? Você aprende para aplicar na sua vida. Como você aplica? Você aplica como pai, como esposo, como filho, você aplica como profissional, você aplica como estudante, você aplica em diversas áreas da sua vida. Porque eu não sei quem disse para você que a igreja não sai das quatro paredes. Mentiu, porque você não está aqui durante a semana. Você está andando por aí, você está na parada de ônibus, você está no trânsito, você está no seu trabalho, porque nós somos essas expressões da igreja. E, além de aplicar, nós precisamos também ensinar, porque é isso que vai fortalecer o coração. Uma igreja fraca de Bíblia é uma igreja que tende a fracassar a sociedade. Uma igreja fraca de Bíblia são famílias fracas. Entendeu? Comunidades de fé fracas em palavra de Deus são comunidades de fé que vão gerar famílias fracas, jovens secularizados, adolescentes secularizados, famílias secularizadas, profissionais secularizados, e aí, cara, acabou. Nós vamos gerar uma sociedade arrebentada. Por isso a gente está investindo. É bom conhecer a sua história, é bom você ter lentes para enxergar a palavra, é bom que você saiba onde você está na história da criação, na história da redenção e na geração que você está mesmo. Então, Esdras deixa uma lição importante para a gente. Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Aprenda a palavra, aplique na sua vida, porque não é só aqui, é aqui, aqui em diante, e ensine, porque esse é o processo do discipulado. Uma igreja fraca de Bíblia, fraca da aplicação da Bíblia, é uma igreja que não vai discipular nunca. É uma igreja que vai achar que discipulado é ouvir pregação, e não é. É caminhar, ensinar, é criar. Aí pais vão ensinar filhos, mães vão ensinar filhos e filhas, pais, filhos e filhas. Nós vamos fazer isso. Então, eu queria deixar essa palavra de encerramento para vocês. É importante, venham. EBD é importante pra caramba. Sabe assim, não é brincadeira, não. E venha para aprender mesmo. Traga caderno, anote. Se você, sabe, você é que nem eu anoto no computador e no celular. Então, traga computador e celular para anotar. Mas anote, meu. Sabe, pergunte. A gente pergunta para vocês entenderam? Ninguém pergunta nada. Entendemos. Meu professor dizia, você entendeu tudo, não entendeu nada. Então, assim, venha mesmo para absorver.
Dê trabalho para o seu professor, não porque você conversa demais, mas porque você pesquisa muito e está curioso e quer saber mesmo. Tá bom? Porque o que nós queremos um dia é chegar a ter um critério de avaliação mesmo de como você tem aprendido a Bíblia. E alguns deles é como você tem vivido na sua casa. É como você tem vivido no seu trabalho, como você tem vivido aí fora. Isso é um critério importante para nós, né? Igreja fraca de Bíblia gera líderes fracos. E assim por diante. Tá bom? Tá todo mundo junto com a gente aqui? Esse amém está fraco. Tá todo mundo junto com a gente? Amém. Aleluia. Vamos junto então. Vamos orar? Fiquem em pé. Santo Deus, o Senhor é bom, e tão bom, que o Senhor compartilhou, ó Deus, aquilo que nós precisamos saber sobre salvação, sobre vida, sobre relacionamento. E nós queremos nos debruçar diante da Tua palavra neste ano de 2022 e para frente, como comunidade de fé. A fim, Senhor Deus, de que as ferragens que vamos construir, ó Pai, essa casa maravilhosa, Senhor Deus, que é essa geração, sejam fortes, porque elas estão, ó Deus, na rocha, nos fundamentos, ó Deus, no fundamento mais importante das nossas vidas, que é Cristo Jesus. Abençoa a Tua igreja, expande o coração, a mente, ó Deus, que a Tua igreja possa manusear a Tua palavra, ó Deus, e que nós, que vamos ministrar aulas sobre o Teu povo, para o Teu povo, possamos, ó Deus, ter, ó Pai, ó Deus, a alegria de vermos a Tua igreja aprendendo cada vez mais da Tua palavra. Senhor, que a Igreja Presbiteriana Alvorada seja conhecida, ó Deus, como uma igreja da Bíblia, como os bereanos, e também seja conhecido, Senhor Deus, como uma igreja que gera discípulos de Jesus, a palavra encarnada. Que seja uma igreja, ó Deus, que forme seus filhos no firme fundamento da palavra, na fé. Que gere, Senhor Deus, líderes internos, líderes externos, ó Deus, que estão firmes na palavra. Que gere universitários firmes na palavra. Que gere, Senhor Deus, estudantes firmes na palavra, Senhor Deus. Que gerem profissionais firmes na palavra. Que gere, Senhor Deus, famílias, ó Pai, profundamente alicerçadas em Cristo Jesus. Senhor, que nós possamos, ó Deus, cada vez mais aprender, ó Deus. E ao aprender, aplicar. E ao aplicar, ensinar. É no nome de Jesus que nós oramos. E pedimos a bênção sobre o Teu povo. Amém e amém, Pai.